Maria chorou aos pés de Jesus. Prostituição e obediência religiosa na Bíblia, uma graphic novel com adaptações de histórias bíblicas, né? Esse é o título e o subtítulo gigante do quadrinho. Ele foi publicado aqui no Brasil pela WMF Martins Fontes. Ele é escrito e desenhado pelo Chester Brown, que é o mesmo cara que fez Pagando por Sexo e Playboy, entre vários outros que nunca saíram no Brasil, porque infelizmente só 3 quadrinhos do Chester Brown foram publicados aqui no Brasil, que é esse aqui que eu tenho na minha mão, o Pagando por Sexo, que eu também tenho, que é muito bom, recomendo, e o Playboy, que eu tô atrás, né, porque eu assim, fazia tempo que eu não lia nada do Chester Brown e não lembrava que ele era tão bom, e agora quero ter tudo que saiu dele no Brasil, pelo menos. Mas esse quadrinho é composto por 9 contos bem curtos, sendo que 8 deles são adaptações de partes da Bíblia, e um deles foi inventado pelo Chester Brown para fazer sentido numa coisa que ele explica um pouco mais para frente, para dar uma contextualização. E os contos presentes aqui são Caim e Abel, Tamar, Raabe, Ruth, Betsebá, Maria mãe de Jesus, Os Talentos, Maria de Betânia, Mateus, que é o conto que o Chester Brown inventou, e O Filho Pródigo. E como o subtítulo diz, né, o próprio subtítulo do quadrinho, todas essas histórias, de um jeito ou de outro, vão falar sobre prostituição ou obediência religiosa. Pelo título e subtítulo do quadrinho, eu não sei porquê, na verdade, porque eu nunca tinha visto uma resenha sobre esse quadrinho nem nada assim, eu achava que os contos, né, as adaptações que o Chester Brown faz aqui, eu achava que era uma coisa que mais... era uma coisa mais satírica, ou uma coisa mais de crítica. Eu não sei porque também eu achava que o Chester Brown era ateu sem nunca ter pesquisado sobre o assunto nem nada assim, mas é muito pelo contrário. O Chester Brown é um profundo conhecedor da Bíblia, que leu a Bíblia várias vezes, dá para perceber isso aqui pelo quadrinho, e ele também leu diversos textos sobre a Bíblia, sobre interpretações bíblicas. Então ele é um cara com conhecimento muito profundo sobre o assunto, e eu fiquei muito surpreso, porque o quadrinho realmente, né, nas adaptações das histórias bíblicas, é realmente a adaptação fiel do que está na Bíblia, mas a partir da visão e da interpretação do Chester Brown. Isso pode parecer um pouco chato no primeiro momento, principalmente se você lê, sei lá, 2 contos aqui do quadrinho e decidir parar, não sei, porque realmente, né, como eu disse, são as adaptações, então não é uma coisa que vai cativar muito o leitor, que vai ter um gancho para continuar a ler, não vai ter reviravolta nem nada assim, mas onde o quadrinho brilha de verdade é na parte de extras, né? O quadrinho tem 283 páginas, sendo que 170 delas são de quadrinhos e todo o resto é de texto corrido que o Chester Brown fez de explicação, de pós-fácil, de notas, de bibliografia. Sim, são extras imensos. Não sei se dá... até que dá pra ver que tem uma parte mais pretinha aqui. Essa parte de quadrinho e toda essa parte é de texto corrido, né? E assim, não são textos corridos chatos, enfadonhos, que não dá vontade de ler. São textos muito bons, muito explicativos, que o Chester Brown vai te contar certinho por que ele decidiu adaptar essa determinada parte da Bíblia e não outra, qual é a interpretação dele da Bíblia. Ele traz diversas referências pro leitor talvez procurar, se quiser, sobre outros autores que já publicaram obras sobre essas determinadas partes também da Bíblia. E os extras são tão interessantes, se não for mais ainda, do que os próprios contos em quadrinhos. Tanto que eu acho que não é nem questão de ser mais interessante que o outro ou não, eu acho que é um complemento. Tipo, os dois funcionam juntos, eles são necessários de serem lidos, tanto os contos como os textos. E se alguém pegar esse quadrinho e ler só as partes de quadrinho e não ler os demais textos, eu sinceramente acho que essa pessoa não vai gostar, ou vai falar, é legal, mas não é nada demais, porque as histórias em quadrinhos por si só são muito boas, mas elas ficam muito melhores depois que você sabe o ponto de vista do autor. Fora que foi nos textos extras também que esse quadrinho mais me fez refletir, né? Porque ele toca em alguns pontos que eu nunca tinha parado para pensar, porque eu nunca li a Bíblia, né?
mas ele toca em alguns pontos, por exemplo, da Maria, né, a mãe de Jesus, que segundo algumas interpretações, ela não teria engravidado do Espírito Santo como muita gente acha, né, que o Espírito Santo foi lá e colocou Jesus na barriga da Maria. Segundo muitas interpretações e segundo muitas traduções diferentes também, porque a Bíblia foi escrita em vários idiomas diferentes, então às vezes do grego pro hebraico uma palavra específica tinha um outro significado, isso foi mudando ao longo do tempo, mas segundo essas várias interpretações e traduções, o que o Espírito Santo fez com a Maria teria sido abençoar ela para receber um bebê mais iluminado, de uma espiritualidade maior, que no caso seria Jesus, mas que ela teria engravidado do jeito convencional, né? Que ela não seria de fato uma virgem, e que ela ainda teria engravidado não do José, mas de um outro cara X lá. E ele também vai explicar por que mesmo assim é chamada de Virgem Maria, porque virgem, eu não lembro em qual idioma agora, mas virgem em um determinado idioma tem uma outra interpretação que não é a questão de já ter feito sexo. É uma outra coisa, assim, é muito, muito profundo todos os temas que ele toca, uma leitura realmente muito interessante. E outro tema que ele toca aqui muito, né, na verdade, é a questão da prostituição. E nos extras também ele fala que em momento nenhum Jesus disse que ele era contra a prostituição, que ele achava a prostituição uma coisa abominável, como muita gente acha hoje em dia, e que também seria uma questão de várias traduções que foram acontecendo ao longo do tempo e que foram mudando o sentido. Muitas das pessoas que são contra a prostituição, que veem prostituição como essa coisa horrível hoje em dia, e que têm essa opinião, mas que são ateus, por exemplo, às vezes não sabe que essa visão que eles têm é uma visão totalmente cristã, religiosa, que foi mudando ao longo do tempo, foi sendo adaptada ao longo do tempo, porque depois a igreja começou a abominar isso, né? E agora, para falar dos desenhos do Chester Brown, são desenhos bem simples, sem muitos detalhes, sem muita firula, sem muita técnica de desenho, nem nada assim, mas ele funciona muito bem para contar a história que o Chester Brown quer contar, e funciona mais como um meio para realmente contar essas histórias, para ser realmente em quadrinhos, do que ser aquele desenho bonito que vai chamar a atenção do leitor e coisa assim. É um desenho bem simples mesmo, como vocês estão vendo aí, mas que não tira o leitor da história nem nada assim. É um desenho extremamente funcional. Então, o Maria Chorou aos Pés de Jesus é um quadrinho extremamente interessante, que assim, vale muito a pena ser lido, ser relido, ser conversado, discutido. É um quadrinho que com certeza vai impactar todo mundo de um jeito diferente, seja a pessoa religiosa, seja a pessoa ateia. Eu acho que todo mundo deveria ler esse quadrinho, mesmo que ache o tema ruim, ou que, sei lá, a pessoa às vezes é muito religiosa e não quer ler um quadrinho sobre o tema por achar que pode ir contra algum preceito dela. Eu acho que deve ser lido sim, para ter esse ponto de vista a mais, e mesmo se você não concordar com Chester Brown, que tá tudo bem, e algumas coisas que ele fala que eu também não concordo, mas mesmo assim merece ser lido, merece ser discutido. Realmente é um quadrinho muito bom, um quadrinho que foi lançado há um certo tempo já, mas ainda é bem fácil de encontrar na Amazon, em lojas de quadrinho. E se você for fazer a sua compra na Amazon desse quadrinho, o link direto para ele vai estar aqui embaixo na descrição. E comprando por ele, você ajuda o canal aqui com uma pequena comissão e permite que mais quadrinhos apareçam por aqui. Mas se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, comente também se você já leu O Maria Chorou aos Pés de Jesus, se você gostou, se você não gostou, se você gosta das outras obras do Chester Brown que são tão provocativas quanto essa aqui. Mas era só isso pelo vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.